A arte indígena é de suma importância em sua cultura e sua religião. Cestos, cerâmicas, pinturas corporais são usados todos os dias na vida cotidiana dos índios. Já na sua culinária, o milho e a mandioca predominam e se espalham os costumes e suas receitas para todo o Brasil. Neste episódio de Os Povos Indígenas, conheceremos sobre a culinária e a arte indígena. A arte indígena brasileira é composta por tudo que é produzido pelas etnias indígenas do país e representa a cultura e a tradição desses povos. É um elemento cultural fundamental, produzido por tradição e preservação da cultura. A conservação da arte indígena é uma forma de manter vivas as tradições culturais das diversas etnias indígenas brasileiras, que já produziam sua arte antes mesmo da chegada da colonização portuguesa ao país. A arte indígena é muito rica, composta por diversos elementos carregados de simbologias antigas e sabedorias sagradas, recebidas de seus antepassados. As produções indígenas mais comuns, a maioria das etnias brasileiras são cerâmica, pintura corporal, máscara, cestaria e arte plumária. Objetos decorativos e utilitários, adornos, acessórios, armas e instrumentos musicais também fazem parte da arte produzida pelos povos indígenas. A cerâmica é usada de muitas formas na cultura e na arte da maioria das tribos indígenas, para a fabricação de objetos e utensílios ou como decoração. A cerâmica é um dos materiais mais utilizados pelos indígenas, provavelmente devido à versatilidade do material. É utilizado na confecção de diversas utilidades domésticas, tais como jarros, panelas e vasilhas, para armazenamento de alimentos. O material é produzido pelos indígenas, quase sempre pelas mulheres, a partir de uma mistura feita de barro e de outros insumos naturais. Depois de prontos, os objetos são aquecidos para que se tornem mais resistentes. A cerâmica marjoara é produzida pelos indígenas que habitavam principalmente a ilha de Marajó, região do Rio Amazonas, no estado do Pará. É considerada uma das produções de cerâmicas mais antigas do país e ainda hoje há indígenas dessa região mantêm a cultura da produção de cerâmica marajoara. São caracterizadas pelo uso frequente de pinturas em relevo em cores quentes e terrosas. A pintura corporal é utilizada pelos indígenas em momentos especiais, como na prática de rituais e de celebração, e varia de acordo com a ocasião. Cada etnia indígena possui um tipo específico de pintura, que é representativa e indica as características da tribo. As tintas utilizadas na pintura corporal são obtidas a partir de elementos da natureza, como na extração de óleos de semente e flores. As pinturas possuem significados diferentes e podem representar os lugares ou funções ocupadas por cada membro da etnia, assim como podem ser usadas para representar os membros de uma mesma família. Da mesma forma, as pinturas são diferentes para as mulheres e para os homens. As mulheres casadas, por exemplo, utilizam pinturas específicas para identificar o seu compromisso perante outros membros da tribo.
As máscaras são uma parte importante da cultura indígena, sendo usada em rituais e festividades. O uso e a produção das máscaras é carregado de simbologias, e esses objetos podem representar seres sobrenaturais e antepassados, considerados os maiores detentores de sabedoria do povo indígena. Algumas etnias utilizam as máscaras em seus rituais como uma maneira de levar alegria e bons sentimentos a etnidades espirituais que tiveram conflitos com os indígenas em tempos passados, como uma forma de apaziguar esses conflitos. Os indígenas de Xingu, por exemplo, utilizam as máscaras em rituais de proteção e conexão com os espíritos protetores da tribo. As máscaras são feitas por cada tribo, possuem características próprias, que são representativas de identidade da etnia que a produz. Em geral, são feitas com cascas de árvores e podem ser adornadas com tintas naturais, fibras e plumagem de animal. Os cestos produzidos pelos indígenas eram inicialmente utilizados para armazenamento e transporte, principalmente de alimentos. Hoje em dia também são vendidos como itens de decoração. São feitos a partir de materiais naturais, como folhas de árvores diversas, dependendo da região habitada pela tribo, e materiais como palha, junco e folhas de palmeira. Em geral, a cestaria, também executada quase sempre por mulheres, é feita a partir de tramas com as folhas e fibras naturais utilizadas. A arte plumária é produzida com plumas e penas de diversos animais. É bastante antiga, mas ainda é muito cultuada pelos indígenas brasileiros. Os objetos da arte plumária são feitos principalmente para uso como adornos em adereços usados em momentos de festividades ou em rituais de luta. Os cocares são o exemplo mais conhecido, mas a arte plumária também pode ser utilizada para a fabricação de outros acessórios, armas ou até mesmo instrumentos. Assim como acontece com a pintura corporal, a arte plumária também pode representar diferentes etnias ou papéis ocupados dentro da tribo, como uma espécie de marcação hierárquica. Por exemplo, os cocares maiores e bem mais adornados são utilizados pelos caciques, os chefes e mais antigos membros de uma tribo. Para produzir sua arte, os indígenas utilizam elementos naturais que representam e preservam sua proximidade com a riqueza da natureza. Além de componentes vindos diretamente da natureza, até mesmo as tintas utilizadas nas pinturas são naturais, produzidas a partir de extratos de árvores, flores e plantas, como jenipapo e urucum. Os materiais mais utilizados são palha, junco, cipó, sementes, caroços, madeira, barro, porongo, ossos e dentes de animais, penas e plumas, fibras de planta. A arte indígena é bastante rica e completa. Por isso, com os mesmos materiais naturais, são produzidos diferentes objetos de artesanato. Os materiais utilizados na produção das cestarias são usados também para a confecção de adereços e objetos decorativos, que podem ser enfeitados com plumas ou sementes. As tintas naturais, feitas a partir de plantas e sementes, também são usadas para isso. Já a argila, que é usada principalmente para a produção de vasos de cerâmica, também pode ser usada para a confecção de utensílios utilizados para cozinhar. Boa parte da culinária moderna brasileira consumida nas residências e nos restaurantes utiliza ingredientes ou métodos de produção introduzidos em nossa cultura pelos indígenas. Quando Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez em terras brasileiras, o Novo Mundo já ocupava por até 5 milhões de indígenas de diferentes etnias e regiões. Na prática, isso resultou em uma grande variedade de sabores e aromas, que se combinavam em novas misturas para criar pratos que nunca deixaram o gosto popular e acabaram adaptados pelos europeus. Boa parte da culinária moderna brasileira, consumida nas residências e nos restaurantes,
utiliza ingredientes ou métodos de produção introduzidos em nossa cultura pelos indígenas. Quando Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez em terras brasileiras, o Novo Mundo já era ocupado por até 5 milhões de indígenas de diferentes etnias e regiões. Na prática, isso resultou em uma grande variedade de sabores e aromas, que se combinavam em novas misturas para criar pratos que nunca deixaram o gosto popular e acabaram adaptados pelos europeus. Boa parte das comidas de origem indígena utiliza ingredientes cultivados localmente, como a mandioca, o milho, frutas, peixes e ervas aromáticas. Mesmo que muitos pratos tenham passado por adaptações e sofrido alterações por parte dos portugueses e africanos que se instalavam no país, nossa culinária ainda guarda elementos de originalidade indígena. Existe uma ideia comum que a região norte, onde a floresta está mais bem preservada em nosso país, teria herdado a culinária indígena em maior proporção em relação às outras regiões brasileiras. Na prática, porém, o que se percebe é que a gastronomia dos povos indígenas deixou suas marcas em praticamente todos os cantos do país. Afinal de contas, antes da chegada dos portugueses, os índios podiam ser encontrados de norte a sul, de leste a oeste. No norte, a cultura gastronômica indígena sofreu maior influência estrangeira. Até hoje, o acesso à região é dificultado pelas grandes distâncias e pela infraestrutura precária em algumas regiões. Por isso, os pratos mais consumidos acabam sendo aqueles de origem indígena, como o pato no cupi, o tacacá, a moqueca de peixe e o pirão, além de frutas nativas como o açaí, o guaraná, o cupuaçu e o buriti. Isso não quer dizer que não se encontrem influências indígenas nos pratos de outros extremos do país. No sul, nada é mais típico do que o chimarrão e o peão. A paçoca é um alimento indígena. Seu nome é originado do idioma tupi. Paçoque significa esmigalhar. Popularizada como quitute, à base de amendoim, a paçoca é servida em festas juninas e vendida em grande escala em mercados, padarias e bares do país. No entanto, nem toda paçoca é de amendoim. A iguaria também pode ser preparada com uma farofa de peixe ou carne, esmigalhados e misturado com farinha. Uma das comidas indígenas brasileiras mais populares do norte do Brasil é o tacacá. Também tem como base a mandioca, um alimento considerado sagrado para povos originários. No tacacá, a mandioca é preparada para se tornar um sumo amarelo que é jogado sobre tapioca, camarões e uma erva amazônica chamada jambu, conhecida por gerar dormência na boca de quem a consome. Os povos indígenas valorizam cada parte do alimento e visam o mínimo desperdício possível, o que acabou ajudando a criar o pirão, prato que significa papa grossa. A iguaria, que acompanha moquecas e pratos à base de frutos do mar, é feita a partir da farinha de mandioca, o caldo de peixe, mas nem sempre foi assim. No passado, os índios utilizavam peixes considerados pequenos e às vezes até mesmo cabeças de peixe menores para preparar a receita. O tucupi é um subproduto da mandioca, utilizado em diversas receitas como o tacacá e o pato no tucupi. O caldo amarelado é preparado a partir da goma da mandioca brava descascada, ralada e devidamente espremida. E esses são os pratos mais populares da culinária indígena.